sou o Maicon Monteiro e vou falar hoje sobre o uso de ferramentas digitais de interação no governo aberto. O governo aberto não é um tema tão desconhecido, ou seja, não é novidade, mas existe um grande interesse da sociedade para que este tema siga uma agenda. Por quê? Os modelos devem se interar com a sociedade sempre de forma justa, clara e transparente. Porque nós vimos isso recentemente na pandemia. Como é que se vai passar informações para a sociedade que anseia por governos mais transparentes, onde se pode fiscalizar de forma veemente os governos sem que haja uma contrapartida ou modos para que se possa verificar os dados deste governo. Então, o governo aberto, ou Open Government, como é conhecido internacionalmente, ele trata e revela um Estado ineficiente e muitas vezes corrupto. E para combater a corrupção, nada melhor do que a tecnologia. Por isso eu sou favorável veemente a novas tecnologias e meios para que essas tecnologias entrem em comunicação e em contato de forma mais rápida com a população. Deste modo, um dos pontos interessantes que eu abordo neste tema é que o governo de São Paulo realizou em 2013 a São Paulo Aberta, e isso deu muito certo. Foi um novo modo de introduzir a população de forma que este processo seja um condutor, um elo entre Estado e sociedade, para que existam novas experiências democráticas, culturais e tecnológicas, principalmente no âmbito da experiência democrática participativa. Mas o que seria este governo aberto? Eu diria que até hoje ele não foi implementado corretamente, mesmo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porque existe uma preocupação durante essa implementação que vem de todo o mundo. Todos os cidadãos e governos, eles ficam apreensivos. Como será feita essa implementação? E a ideia de governo aberto, ela é passada durante décadas. Foi incluída em vários documentos, inclusive no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 66, na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção também, de 2003. Mas o mais importante é o que aconteceu no período de apenas 6 anos, entre 2009 e 2015. Não sei se alguém se recorda, mas eclodiram manifestações por todo o mundo, sejam na Islândia, Arábia, Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos. E com o surgimento da democracia liberal, avanço da internet e dos meios de comunicação, das redes sociais, as pessoas de todo o mundo tiveram surpreendentemente acesso mais rápido à informação. A informação ela passa de uma ponta a outra do mundo em questão de minutos. E é justamente aí que entra a agenda que querem implementar do governo aberto. E seria a Open Government Partnership. Ela tem sido recentemente usada com força no cenário internacional. E é uma iniciativa da democracia liberal, transformando-se em uma democracia participativa. O que acontece? Os governos, tanto internacionais, nacionais, inclusive locais, eles podem sim se utilizar desta ferramenta, porque quanto maior a transparência, mais forte se torna o governo. E segundo Sampaio, uma mudança do paradigma pública para essa governança democrática e aberta que efetivamente use as redes digitais e as mídias sociais
para acelerar e facilitar o processo é certamente um caminho importante e deve ser um dos objetivos a serem alcançados. Mas qual é a maior dificuldade? A exploração do meio digital de uma forma que possa ter um retorno para a sociedade. E é esse o problema do governo aberto. No entanto, as suas potencialidades são enormes e os seus principais princípios, eles regem os governos para que eles sejam transparentes e sempre nos moldes da democracia representativa e participativa. Com isso, a ideia é diminuir ou aproximar sociedade e Estado, para que em conjunto eles possam ter soluções rápidas e práticas para que se tenha um Estado mais forte e menos corrupto. É benéfica sim para a administração, porque o conteúdo gerado com as ideias mostra e demonstra um espírito participativo de união entre sociedade e Estado. Aumento da rapidez, qualidade e do retorno de resposta entre o Estado e o cidadão. Ele pode resolver os problemas mais rápido que anseiam a população. E, claro, sempre primando a transparência e a publicidade, porque quanto maior a publicidade, mais rápida ela, menos corrupto é o governo. Toda vez que o governo se esconde, não quer passar informações, provavelmente trata-se de um governo corrupto. E a tecnologia é importantíssima para que este meio possa ser realizado. Quanto maior a tecnologia, melhor e de ponta também teremos um Estado mais forte. Porém, o principal problema disso é que nos países subdesenvolvidos, tanto a tecnologia como a mão de obra e o empenho para a aplicação destas tecnologias é muito baixo e com isso sobrepõe-se a corrupção. Importante lembrar também que não é só a questão da falta de tecnologia, de recursos financeiros para os equipamentos de ponta. Existem outros problemas, que são a falta de intimidade também com essas novas tecnologias, que entra na mão de obra. Não temos profissionais qualificados no Brasil, porque normalmente os profissionais qualificados eles vão para fora, eles não ficam no país, então não tem uma retenção de cientistas, de colaboradores, de pessoas que estejam em desenvolvimento para o crescimento do país. E um exemplo que eu posso dar prático de que isso funciona, utilizando sempre um país de primeiro mundo, é a ferramenta 311 ou 311, que é uma solução web nos Estados Unidos. E o que ele faz? Ele nada mais, nada menos pega todos os fluxos de atendimento que o cidadão precisa, compila esses dados e verifica por bairro, região, cidade, quais são as maiores demandas desses cidadãos e o que eles necessitam, seja na área de saúde ou área de trânsito, etc. Tudo o que eles precisam fazer em relação à sociedade, cidadão e governo, eles têm cadastrado para que se fortaleça. Ele dá inclusive um retorno automático de como que está o andamento do seu processo. Aí eu pergunto, vocês já viram algo parecido aqui no Brasil ou parecido em algum dos países subdesenvolvidos que nós temos? É complicado essa situação. E como eu sempre digo, a transparência para isso é a chave por trás de qualquer política de governo aberto. Nós temos como garantia da transparência o amplo acesso à informação e independentemente de solicitação, como vimos no aplicativo web dos Estados Unidos. Ele não tem que pedir a informação
vêm para o cidadão. Isso sim fortalece a democracia e o Estado de Direito. Agora, o que nós podemos verificar são os pontos interessantes para que você tenha uma accountability, que seria uma prestação de contas, a transparência, participação da sociedade, cobrando explicações. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você é o responsável também direto pelo que acontece com o seu governo. Porque quando você escolhe mal o seu governante, você será sempre mal governado. E outras explicações e justificativas às autoridades, possibilidade de sanções e substituições de algum gestor quando acontece algum problema, ou reeleição liberal, política e etc. Resumindo, um governo ele vai se tornar íntegro e ele deve, primeiramente, prestar contas com a sociedade e exigir altos padrões éticos de conduta de seus funcionários, além de exigir um tratamento de fato que se enxugue a máquina pública, disponibilizando à população informações relativas às suas atividades, o que ele está fazendo e a eficácia nas organizações, pastas, secretarias, fazendo com isso a prevenção e a aplicação da lei de forma correta e prevenindo, é claro, da corrupção. Porque com transparência não é possível existir corrupção, são vias contrárias. E outro ponto interessante que nós podemos verificar seria esse governo aberto que foi aplicado na cidade de São Paulo, na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. Ele, que foi eleito naquela época por um novo movimento, por jovens que se diziam rebeldes e que queriam uma nova democracia, foi um dos momentos mais democráticos que nós tivemos nessa democracia tão nova que nós temos no Brasil. Essa chamada resistência periférica, ela se organizava através de movimentos, de redes sociais, e com isso eles participavam mais do governo. E naquele momento surgiram várias manifestações pela cidade. E o governo teve uma saída muito inteligente na época, porque ele estava sem orçamento, prefeitura quebrada. Ele fez o quê? Ele implementou políticas públicas baratas, desenvolveu portais participativos, trabalhos coletivos, seminários para que fossem apresentadas soluções entre o Estado e sociedade. Com isso, uma nova forma de relação entre prefeitura e a população surgiu. E entre elas, uma que nós podemos destacar se chama a plataforma web Planeja Sampa. Ela foi criada para acompanhar um ciclo participativo das políticas públicas, incluindo o desenvolvimento, acompanhamento de metas e orçamento da cidade. Temos também o Café Hacker, uma metodologia inovadora que ele propunha discussões sobre transparência, participação através de população, sobretudo hackers, que ajudavam a defender o sistema criado no estado de São Paulo. E entre seminários, outras entrevistas, participação social, tivemos também o Gabinete Aberto, que seria um programa de web que se transformou em várias entrevistas dos secretários de Transporte, Saúde, Cultura, e demonstrava todas as ações que São Paulo realizava, desde direitos humanos, juventude, controladoria, planejamento, etc. Com isso, a sociedade se sentia mais próxima, era aberto para perguntas, para pessoas especialistas da área, jornalistas, blogueiros e etc., para que houvesse essa interação e verificasse realmente o que estava sendo feito ou não naquela época em São Paulo. E normalmente eram de 2 a 3 pessoas convidadas, sentavam com o secretário e eles faziam uma roda de discussão e perguntas. A audiência foi muito grande na época. Os programas eles passavam ao vivo, com cerca de 2.000 pessoas assistindo,
esse programa. Foram 26 edições até o momento e teve alguns especiais que falavam de políticas públicas, de direitos humanos, com os secretários respectivos de suas pastas. É uma forma interessante de interagir com a população, de aproximar ela da prefeitura, do estado, seja o governo que for. E com isso, nós consideramos que a partir do governo aberto e essa agenda decisória paulistana, digamos assim, as demandas geradas nas ruas através dos movimentos, elas tinham uma resposta mais rápida e efetiva. Com isso, eles tentaram implementar alguns acordos, porém tímidos, para uma evolução dessa resposta na sociedade. Eles começaram a fazer um bom trabalho, só que o elo ainda não estava feito, permanente. E essa ação resultou, é claro, em uma quantidade numerosa de ações descentralizadas. A tentativa deles depois era centralizar essas ações em um movimento contínuo e conjunto, só que acabou ficando esparso esses movimentos individuais. Mas, apesar de todos os pormenores, a São Paulo Aberta se tornou uma importante gestão para o município. Um dos pequenos erros que eu imagino que tenham cometido é essa descentralização e que eles não tornaram essa São Paulo Aberta o centro do seu governo. Então, eles utilizavam ela apenas como uma ferramenta. Se ela fosse utilizada dentro, no âmago do seu governo, provavelmente isso daria muito mais certo. Então, eu entendo que a agenda aberta é um dos principais motivos e ferramentas para que se tenha o Estado aberto, de forma a trazer a população mais próxima, sendo ela mais crítica e de uma forma mais transparente, evitando assim qualquer tipo de corrupção. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado e até a próxima.